A direção do Inter manda para o Conselho Deliberativo uma cifra e um pedido de suplementação orçamentária que vai dar o que falar. São mais 51 milhões de custo nas atividades do futebol em 2022. Enquanto isso, o Mano Menezes vai para a seleção. Que papo é esse? Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Fica comigo. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Vamos falar do Internacional antes, um bom final de semana para todo mundo, bom sábado para todo mundo, esse dia que vai estar gostoso aqui, pelo menos em Porto Alegre, né? A tendência ali é que chegue na casa dos 25 a 30 graus, um tempinho bem gostoso para dar uma volta com a família, aproveitar bastante aí o final de semana, né? Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque eu acho que a vida não é só trabalho, né, cara? Eu acho que a vida também pode ser leve, pode ser tranquila, divertida, e principalmente nos finais de semana, né? Quando a gente não está trabalhando, quando a gente não está organizando, mas a gente está pensando no Internacional, né? O Inter que enfrenta o Palmeiras nesse domingo e treina ainda nesse sábado para definir, então, quem vai ser relacionado e o possível time titular. Tá quase encaminhado, né? Bem possível que o Johnny também desfalque o Inter, além dos outros 6 desfalques, né? Edenilson, Mikael e o Lisiero, mais o David, o Alan Patrick e o Rodrigo Moledo. Como vocês sabem, eu sempre faço o vídeo da tarde, quando treino de manhã, eu sempre faço o vídeo da tarde sobre o que aconteceu no CT do Parque Gigante. Então, se tu puder, te inscreve. Te inscreve no canal, a gente está chegando a 17 mil inscritos. Daqui a pouco tu vai estar assistindo aqui esse conteúdo, já vamos estar com 17 mil, né? Então, te inscreve, ativa a notificação, porque toda manhã e todo finalzinho de tarde tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Eu quero falar para vocês que confirma, né? Tá confirmada. Ontem o Internacional divulgou a renovação do Gabriel Mercado. Já vinha falando para vocês aqui, quem tá no meu canal ó, há um tempinho, eu acho que quase 1 mês e meio, 2, né? Que a gente vem antecipando aqui que o Gabriel Mercado renovaria por mais uma temporada. E sim, renovou até final de 2023. E aí é muito legal porque o Internacional gravou um vídeo com ele e ele fez uma revelação muito bacana de que quando ele veio para cá, ainda na época do Diego Aguirre, ele queria ter assinado com o Inter por muito mais tempo. Confere aí o que falou o Gabriel Mercado. Primero que nada, eso, gratidão por la confianza, por el club acreditar en mí, por ficar aqui no Inter mais um ano, que era o que eu queria, tanto eu como minha família, porque minha família é parte também de esto. E bom, ontem falando com minha gente, com meu irmão, com minha mulher, todos felizes por poder cumprir um pequeno objetivo que eu tinha quando cheguei aqui, que na realidade eu queria firmar por mais anos quando cheguei, mas depois disse, bueno, firmamos por 1 ano e meio e depois a gente vê. Eu acreditava também em mim, em meu trabalho, em lo que eu tento fazer dia a dia e, bueno, graças a Deus se cumpriu e podemos continuar mais um ano aqui. Eu quero falar para vocês também sobre um pedido da direção do Inter de suplementação orçamentária agora para 2022, enviada nessa semana agora que passou para o Conselho Deliberativo e para os conselheiros avaliarem a possibilidade de isso acontecer. Eu tô até aqui ó, com o note na mão, tá? Porque eu quero ler a apresentação e a carta para vocês, né? De repente eu vou fazer o seguinte, eu vou até botar na tela o que eles falam agora. A pegada é a seguinte, ó, a gestão do Inter ela pede uma suplementação orçamentária com um custo de futebol, um custo operacional da atividade de futebol 21% acima do previsto, tá? Mas, em contrapartida, eles enxergam ali, se tu pode pegar e ver, que o aumento da receita líquida bateu 33,5 milhões, acrescentando, né, 9,5 ali de valores, né, nessa questão de projeção de aumento de receita. Isso se deve na negociação dos atletas. Na próxima tela, se a gente pegar a próxima tela aqui, ó, eu espero que não esteja tão pequeno para todo mundo ver, o Inter previa negociar 120 milhões em atletas e, na verdade,
orçou, né, fez um orçamento acima, fazendo então 165 milhões em vendas e negociação de atletas. Aí aqui entra, claro, o Yuri Alberto, entra o Rodrigo Dourado, entra o Moisés, entra outros atletas também que a gente negociou ao longo de 2022. Daí a gente tem que atentar, não tem como não atentar que o custo do futebol ele aumentou, ali ó, em 50,6 milhões. Tá? E isso se deve muito pelo direito da imagem, né? O direito de imagem do clube estava previsto para gastar 26,3 milhões e foi, na verdade, gasto 48, ou vai ser gasto, né? 48,5 milhões de reais. Então, entrando nessa conta de 50,6 milhões ali de acréscimo que a gente falou. A grande questão é que isso também engloba não apenas o futebol profissional. Isso engloba A, departamento feminino, B, departamento também de base, né, as categorias de base. Então esse custo a mais é de todo o processo. Tá? Então se a gente for olhar ali, por exemplo, até mesmo nas logísticas, né, aumentou em 5,3 milhões a rubrica de logística por conta de que o Inter também fretou muito avião, né? Para viajar e tal, teve custos de logística maior. Uma outra questão que vale ressaltar é que o Inter previa um resultado de exercício de 7.120.504. E neste momento, o Internacional prevê um déficit de quase 10 milhões de reais. São 9,9 milhões de reais. Eu falei com algumas pessoas da direção e pedi alguns esclarecimentos a respeito disso, tá? E bem provável a gente vai detalhar mais, a gente vai poder conversar sobre isso mais agora no vídeo da noite. Tá? Porque o Inter vai pegar e vai me passar agora ao longo do dia algumas questões e algumas explicações para esses 50 milhões a mais e esse déficit previsto, né, de 10 milhões de reais. Tem muita gente me perguntando nos bastidores também a questão do Mano Menezes na seleção brasileira. Pelo fato, obviamente, do trabalho que ele fez com o Inter aqui no Beira-Rio, né, nessa temporada, no Campeonato Brasileiro principalmente, e pelo destaque que ele vem tendo em armar esse time. Todo mundo sabe que o Tite, depois da Copa, vai sair da seleção, vai para algum clube ou daqui a pouco vai tirar um sabático, enfim. E a vaga de treinador da seleção brasileira ela vai ficar em aberto. Hoje, o mais cotado é o Dorival Júnior, ainda que também tem a possibilidade de ter um técnico estrangeiro, um Abel Ferreira da vida, alguma coisa assim. Porém, muito surgiu aí nos bastidores e até em alguns jornalistas aqui da própria aldeia, né, do próprio estado, especulando a possibilidade do Mano Menezes ser o técnico da seleção brasileira agora a partir de 2023. O que eu sei sobre isso, tá? Algumas pessoas me disseram o seguinte: Ernest, quando o Mano renovou com o Inter, ele já sabia que o Tite não ficaria na seleção brasileira. E mesmo assim ele renovou com o Inter e mesmo assim ele não se importou com o cargo da seleção brasileira, podendo estar ou não disponível. Ele está imbuído no projeto de 2023, ele tem alguns poderes interessantes, como de indicação de jogadores e conversa, principalmente com o William Thomas, com a direção do Internacional para trazer e reforçar melhor o seu elenco e o seu time, né, que já vai provavelmente agora conquistar o vice-campeonato nesse final de semana contra o Palmeiras, e também tem uma questão de bastidor importante. O próprio Mano Menezes falou aos repórteres no CT do Parque Gigante que não tem mais nenhuma pretensão de seleção brasileira. O Mano não tem mais interesse em estar como técnico da seleção. O Mano já passou por lá, né? O Mano foi às Olimpíadas, medalha de prata nas Olimpíadas de Londres, 2012. O Mano também ganhou o Superclássico das Américas, enfim, tem uma série de questões aí que a época do Mano Menezes na seleção, ele já não só passou, enfrentou, mas ele não tem mais interesse de estar à frente da amarelinha. Esse é um bastidor importante porque meio que tranquiliza o torcedor colorado e tem muita gente me perguntando ao longo dessa semana, por isso que eu quis trazer nesse conteúdo aqui, vamos dizer assim, um bastidor a respeito dessa questão aí, beleza? Se tu chegou até aqui, cara, eu te agradeço demais e peço teu like,
peço tua inscrição mais uma vez e ativa ali a notificação. Chega junto também em KTO.com, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito com o código ERNEST e vem junto. Olha, tem uma odd bacaníssima lá pra gente pegar e dar uma brincada na KTO, que é o Brasil vai ganhar todos os jogos lá no Catar. O Brasil vai ganhar todos os jogos, a odd estava 21. Tu imagina, se o Brasil ganhar todos os jogos, de repente tu botar R$10, tu ganha 210. Só para ter uma ideia, beleza? Um forte abraço, a gente vai se falando ao longo do final de semana. Tchau!